Dito isso, Davi, vamos chamar o André Perfeito para entender por que o dólar, na sua opinião, vai ficar por essa casa aí dos 4,40. É o que ele me falou na entrevista que eu gravei agora há pouco com o André Perfeito da Necton, a nova corretora aí que está tomando conta do mercado. No ar, Davi? Muito bem, vamos falar agora sobre os detalhes da economia do dia de hoje, depois do grande estresse de ontem. Hoje parece que as coisas estão se repetindo. Vamos a São Paulo, vamos a Necton, a corretora Necton, falar com o economista-chefe, o André Perfeito, que já está conosco aqui por Skype. André, muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Bom, André, ontem nós tivemos um grande estresse na economia, né? A bolsa caiu 3%, o dólar subiu muito. Hoje de manhã a gente parecia que tinha uma tendência de queda no dólar, o dólar continua subindo. O que realmente está acontecendo? Bem, olha, em grande medida o que tem tirado o sono do mercado é uma dinâmica a respeito dos juros norte-americanos, né? A gente viu uma alta bastante expressiva dos juros de 10 anos, coisa que acaba influenciando o mundo inteiro, porque a taxa de juro norte-americana, e eu não estou me referindo aqui à taxa de juro curta, que é que o Banco Central norte-americano propriamente decide, estou falando dos vértices mais longos, vencimentos de 5, 10 anos para frente. Isso daí tem gerado muita discussão, né? E qual que é o motivo de subir esses juros? A Janet Yellen, a secretária do Tesouro, juntamente com o Jerome Powell, o presidente do Fed, né, estão alertando os parlamentares, particularmente o Senado norte-americano, que eles têm que afrouxar de novo o teto da dívida por lá, né? Tal qual que o Brasil, eles têm limites, né, de endividamento, não é de gasto lá, é de endividamento, e isso daí precisa ser renegociado. Caso contrário, o Banco Central norte-americano vai ficar sem instrumento para atuar da forma que vem atuando. Isso tudo tem tido um efeito bastante expressivo nos juros, e quando os juros sobem, né, isso daí quer dizer que os investidores estão menos, vamos dizer assim, menos dispostos a financiar os Estados Unidos, alguma medida é isso, só que a taxa de juro norte-americana é a taxa de juro livre de risco. Então, quando piora para os Estados Unidos, piora mais para os outros em termos relativos. Isso daí que fez justamente o dólar, né, subir, ganhar no mundo inteiro, inclusive no Brasil. E juro para cima, não tem jeito, você tem aí uma situação de bolsa para baixo. É isso que a gente observou no dia de ontem, né? E provavelmente deve ser o tom ao longo das próximas semanas, pelo menos. Bom, então, sobre esses juros mais longos, as informações que a gente recebe dão conta de que haveria um limite para continuar financiando a economia norte-americana. Existe realmente esse perigo? Não, a rigor não existe. Se tiver demanda por título norte-americano, é infinita demanda por dívida, né? Então, nesse sentido, não teria um limite. Agora, é prudente ficar avançando de forma tão sem nenhum freio, né? É isso que é uma discussão política, né? E por isso mesmo está no Senado, nos Estados Unidos, essa discussão. Cabe notar que isso daí é uma briga do bipartidarismo norte-americano. Os republicanos estão tentando segurar um pouco o Biden, e o Biden está querendo um cheque mais gordo para poder permitir a política norte-americana, a política do Banco Central norte-americano. No limite, eles vão resolver isso, mas já fica aí o aviso para todo mundo, né? Existe a perspectiva clara, né, muito óbvia, né, de que eles vão começar a parar de comprar tantos ativos, o Banco Central norte-americano. Isso não quer dizer que a política monetária deles vai ficar contracionista, né, como se fosse um corte de juros, uma alta de juros, não é isso, né? Mas vai ficar menos frouxa. Só de ficar menos frouxa, a gente já viu o barulho que está fazendo no mercado essa semana. Então, mas a gente entende assim que para o investidor, ele procura onde dá renda, onde está dando renda. No Brasil, se os juros norte-americanos vão começar a render, o entendimento que a gente tem é que os investidores sairiam daqui e colocariam os dólares lá. É isso que pode acontecer com mais intensidade, André? Exatamente, né? A gente está vendo aí essa fuga para ativos mais seguros, né? A moeda brasileira, né, ela tem até, vamos dizer assim, o Banco Central brasileiro tem até se esforçado em tentar contrapor esse movimento, né? Fez uma alta semana passada da taxa Selic, uma alta modesta, na minha opinião, tinha que ter sido um pouco mais forte, 125 pontos base. Isso de um lado, né? E de outro lado, você tem aí alguns leilões que o Banco Central vai fazer daqui até o final do ano, todas segundas e quartas-feiras. Não deve surtir o efeito desejado de segurar o dólar, mas de evitar um pouco a volatilidade, né? Então, sim, eu acho que a tendência é de um câmbio mais apreciado
ao longo de 2021 e, se deixar do jeito que está, até em 2022 também. Então tá, esses swaps viriam para fazer isso. O que interessa ao produtor, que depende enormemente da cotação do dólar, do câmbio, enfim, é essa sua definição. Você acha que o dólar vai ficar aí em torno de 5,40? Estou arriscando uma pergunta. Não, mas por aí mesmo, acho que é mais para cima. No limite, o que a gente tem que pensar é o seguinte, né? O conjunto de boas notícias é menor do que o conjunto de notícias ruins daqui até o final do ano, né? A gente tem visto aí uma situação bastante complexa aqui no Brasil, para dizer o mínimo, né? Isso daí, somado a um ambiente de liquidez não menor, mas menos frouxa, né? Que é o que eu estava falando, né? Os Estados Unidos talvez vai parar de comprar tantos os títulos. Isso pode criar aí uma discussão de um dólar mais alto, pelo menos a minha expectativa, não só minha, de boa parte dos economistas hoje no Brasil. Então tá, só para a gente limitar aqui a nossa conversa, você acha que fica por aí 5,40, 5,50 ou para menos? 5,40, 5,50. Ninguém está falando que vai explodir para 6, mas tem mais cara de 5,5 do que de 5, né? Então acho que essa que é a visão que a gente tem que ter, pelo menos. Se o produtor rural pudesse se proteger com isso, né, fazendo alguma operação através de alguma corretora, fazer um hedge, coisa do tipo, ou mesmo, né, tentar, né, antecipar a parte dos custos, né, pelo menos faz sentido agora, nesse momento. Então, para encerrar essa pergunta ainda, esse tema, vale a pena fazer um tal de NDF, né, como se conhece, ir ao banco e travar a cotação, então, nesses valores? Porque, porventura, lá na frente vem a cair na hora da colheita? Então, a estratégia de financiamento, de travas, ou seja, hedge, tem a ver muito com as obrigações do agricultor, né? Eu acho que cada caso é um caso, mas sim, em alguma medida vale a pena você pegar um dólar aí que está bastante, parece que vai subir mais, você conseguir pegar ele nesse preço, é um preço bom, mas de novo, né? Bom ou ruim depende dos custos de produção de cada um dos agricultores. Vale a pena conversar com a instituição financeira da sua confiança para tentar pensar em estratégias boas para melhor vender sua própria produção. Muito bom. Quer dizer, a gente conversou sobre os motivos da economia estar estressada, o dólar subindo, etc. Você ficou focado nos treasuries, nos juros americanos. Você não falou a palavra China. A China não tem nada a ver com isso? Olha, a China sempre vai ter alguma coisa a ver com isso, porque está falando que é a segunda maior economia do mundo. Mas até a segunda ordem, né, eu acho que a China também tem uma questão limitada aí, né? Eu acho que o grande ruído que poderia vir, que era por conta da Evergrande, né, a situação daquela grande imobiliária, parece equacionada. Eu digo parece porque a verdade é que ninguém sabe direito o que acontece na China, né? Eles acabam atuando de uma forma bastante diferente do que nós ocidentais fazemos. Então não dá para eu garantir isso, mas parece, ao que tudo indica, que a questão da Evergrande está mais equacionada. Isso de um lado. De outro lado, a gente tem uma discussão a respeito do nível de política monetária lá na China. A China também está tentando controlar um pouco a inflação que surgiu lá, né? Não é só o Brasil que está com problema de inflação. O problema de inflação no Brasil é mais severo, por vários motivos. Mas na China também tem uma questão dessa. Então, o cenário global, sem dúvida nenhuma, é mais desafiador, que joga incerteza, incerteza gera prêmio, prêmio gera juros, e juros vai acabar batendo no câmbio também. Ou seja, fazer hedge. Por fim, inflação brasileira tem muito a ver com a política ou tem a ver com os problemas externos? Olha, a inflação brasileira é uma soma de todos os medos, por assim dizer, infelizmente, né? O que a gente viu foi, inicialmente, choques exógenos, né? Eu estou falando da pandemia, o que gerou altas aí de alguns produtos pontualmente. Depois você teve a questão das commodities, que acabaram subindo bastante. Está tendo um problema de frete marítimo, o preço de frete marítimo disparou, porque você teve aí uma questão do setor mesmo, né, que muitos navios não foram entregues porque ninguém acreditava que ia voltar tão rápido, e muitos navios, durante a pandemia, começaram a ser consertados, fazer a manutenção, e aí veio, né, de volta a atividade, pegou todo mundo no contrapé, fez preço de frete subir. E também você também tem questões nossas, né? A gente tem uma dinâmica da energia no Brasil que é absolutamente assustadora, né? A gente viu recentemente no interior de São Paulo uma tempestade de areia que parecia coisa de filme, né? Isso não dá nem para pensar de outra forma. Isso tudo para dizer que, para além desses choques, acabou gerando um problema maior ainda,
que muitos desses custos vão pegar energia elétrica e gasolina, ou diesel, que foi recentemente aumentado pela Petrobras. Além de custo para as pessoas, ele é custo de produção também. Então, nesse sentido, né, acaba gerando aí uma difusão da inflação para dentro, né, dos preços, né? Então, apesar da economia estar fraca, como ela está, de fato, ela tem uma situação onde você tem uma persistência inflacionária quase como um câncer que entrou em metástase, um negócio muito difícil. Tanto é que o Banco Central vai ter que, e está já subindo a taxa de juros, num tecido econômico fragilizado, né? Então, e é melhor que ele faça isso, na minha opinião, né? Usando aqui a metáfora médica, né, que eu estava usando, é melhor ele já ministrar essa quimioterapia, por assim dizer, que é os juros mais elevados, até para evitar infecções oportunísticas, como, por exemplo, de repente ver o dólar subir fortemente por conta de uma desconfiança maior de Brasil. Então, sugiro forte, eu acho que a gente está num momento bastante complicado da inflação, para dizer o mínimo. Então, por fim, você então está, digamos assim, dando um crédito para a nossa política monetária conduzida pelo Banco Central. Mas eu acho que eles também estão atrasados. Eu acho que eles deveriam iniciar um processo mais forte disso, né? Você vê, por exemplo, semana passada, eu esperava subir 125, ele subiu só 100. Não é só 100, na verdade 100 é bastante, 100 pontos base já é bastante coisa, mas teria que subir mais. E mesmo com uma alta de 100 pontos base e leilões, você pegou um cenário adverso externo e a gente vê onde o câmbio está indo. E o câmbio, né, a gente pode... É a única variável que ele tem para ajudar a economia, né? Tem que pensar a economia, quero dizer, a inflação propriamente. Porque não é porque você sobe a Selic no Brasil que cai o preço do petróleo no mercado internacional. E Selic, até segunda ordem, não é dança da chuva, né? Porque você aumentar a Selic vai melhorar o nível de reservatório. Tudo isso em conjunto mostra o tamanho do desafio que é, e está tudo pendurado no câmbio, né? E o câmbio vai responder a ações pontuais do Banco Central, né? Estou falando dos leilões, que pode mitigar, na verdade ele não vai alterar, né? O patamar vai mitigar a volatilidade, somado aí a uma política monetária mais restritiva por aqui. Eu acho que é disso que se trata agora, a questão. Muito bem, então para encerrar mesmo, né, já pegamos a sua recomendação para os produtores rurais, que diante disso procure os seus agentes, né, com quem você possa se proteger e faça a hedge no câmbio, pelo menos isso, né, André? Exatamente. O mercado financeiro funciona muito bem para gerar essas proteções para o produtor rural. Tem que ser feito com calma, mas dá para, pelo menos, evitar, né? Ajuda você a passar esse período de volatilidade ou de incerteza com um pouco mais de tranquilidade. Isso daí é muito útil mesmo. Ok. André Prefeito, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos contar mais vezes com a sua brilhante presença aqui em nosso programa. Até a próxima, André. Até a próxima. Um abraço a todos. Muito bem.